Queridos irmãos, queridas irmãs aqui presentes e aos que nos acompanham pelas redes sociais, sejam muito bem-vindos e tenhamos todos uma boa noite de estudos. O estudo dessa noite nós vamos focar a transfiguração de Jesus, que está nos Evangelhos de Mateus, capítulo 17, versículos de 1 a 9, Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos de 2 a 8, e em Lucas, no capítulo 9, versículos de 28 a 36. Antes de nós iniciarmos os nossos estudos, nós vamos fazer um convite. Nós temos aqui a evangelização infantil nas segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite, e a mocidade espírita com estudo também nas segundas-feiras, a partir das 8 horas da noite. Você está convidada, viu? Já está vendo? Que bom. Então, antes de nós começarmos, aqueles que quiserem e puderem fechar os olhos, para que Deus, nosso Pai, e Jesus, nosso irmão maior, os nossos mentores aqui presentes, nos instruam, nos inspirem e nos preparem para o estudo dessa noite. Estejamos com Deus, porque Ele está sempre conosco e em nós. Que assim seja. Nas transfigurações ocorrem modificações nas propriedades do perispírito, que se refletem no corpo físico. O fenômeno é resultado de uma transformação fluídica, uma espécie de aparição que se produz sobre o próprio corpo do reencarnado. O texto de Mateus diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os conduziu em particular a um alto monte e transfigurou-se diante deles. Seu rosto resplandeceu como o sol e suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. Enquanto falava, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos e tiveram grande medo. Jesus, aproximando-se, tocou-lhes e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. E eles, erguendo os olhos, não viram ninguém. Jesus estava sozinho. A transfiguração também é explicada pela doutrina espírita, baseada nas alterações do perispírito que se refletem no corpo físico. E o dicionário traz 3 definições para transfigurar. Primeiro, fazer mudar ou mudar de figura, feição ou caráter. Fazer passar ou passar de um estado ou condição a outro. E a terceira, converter-se, transformar-se. E Kardec, em A Gênese, diz: o espírito pode operar transformações no seu envoltório perispíritico, e esse envoltório, irradiando-se, pode produzir-se na superfície do corpo um fenômeno igual ao das aparições. A imagem real do corpo pode apagar-se mais ou menos completamente e assumir outra aparência,
ou os traços podem tomar outra expressão. Seu espírito encarnado identifica com as coisas boas do mundo espiritual. A expressão de um semblante feio pode tornar-se bela, radiosa e até luminosa. Se ao contrário, o espírito é de paixões más, um semblante belo pode tomar um aspecto assombroso. E as anotações dos evangelistas acrescentam uma outra informação importante, que é o anúncio da ressurreição do Cristo. Jesus escolheu os seus 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e levou-os a um monte. Ali passou por uma transformação, mas não foi uma simples modificação, foi uma transformação. As suas vestes brilharam com resplendor celestial. E então Moisés e Elias apareceram e falavam com ele. Quando Pedro sugeriu que fizesse 3 tendas para as 3 personagens. Foi nessa ocasião que se fez ouvir uma voz de uma nuvem, declarando a filiação de Cristo e a sua autoridade, após o que cessou a visão. A transfiguração assinala um importante estágio na revelação de Jesus como Cristo e Filho de Deus. Nós temos, quando se fala tabernáculo ou tenda, que Pedro sugere, algumas Bíblias trazem a tradução como tabernáculo, e algumas Bíblias trazem como tenda, mas a significação é a mesma. É de quando os hebreus fugiam do cativeiro e eles construíram as tendas para abrigar a noite. E o tabernáculo conduzia a Arca da Aliança. Por isso que algumas traduções querem se elevar mais e trazer como tabernáculo. E algumas traduções deixam no nível mais nosso, mais um nível humano, traz como tenda. Então, quando se falar tenda ou tabernáculo, é a mesma coisa. E é bom não se fixar apenas no fenômeno, mas nas lições espirituais que trazem, a autoridade espiritual do Cristo, o entendimento de ser Ele o Messias aguardado, a ideia da sobrevivência do Espírito e da reencarnação, e os fenômenos mediúnicos que aconteceram naquele instante. A transfiguração significa que as provas materiais, quando cumpridas de acordo com as leis divinas, transfiguram o espírito, tornando-o puro e luminoso. É possível que os 3 apóstolos, Pedro, João e Tiago, tenham sido poderosos médiuns de efeitos físicos, doadores de energias magnéticas. Eles estão presentes nos acontecimentos mais importantes relatados no Evangelho. Estão quando Jesus ressuscita a filha de Jairo. Eles estão presentes também na oração do Tabor, que Jesus leva os 3. E Paulo os denominou de colunas da comunidade. E é importante considerar que as transfigurações podem ser classificadas de natureza mediúnica, se um espírito imprime no médium mudanças fisionômicas, ou de natureza anímica, como aconteceu com o Cristo. Trata-se de um fenômeno que revela o nível evolutivo do espírito, encarnado ou desencarnado. As transfigurações refletem sempre qualidades e sentimentos predominantes no espírito. A transfiguração de Jesus demonstra a grandiosidade do seu espírito. Se o seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como luz. Aí nós vemos como era puro esse espírito em Jesus.
A transfiguração, em certos casos, pode originar-se de uma simples contração muscular, capaz de dar à fisionomia expressão muito diferente da habitual, ao ponto de a pessoa tornar-se quase irreconhecível. Pode acontecer nas reuniões mediúnicas de um médium sofrer essa transfiguração. E aí, independentemente de ser o efeito de origem mediúnica ou anímica, sabe-se que a transformação da aparência está fundamentada nas alterações perispirituais. E para melhor entender o fenômeno, admitamos que o espírito pode dar ao seu espírito, por uma modificação molecular, a visibilidade, a tangibilidade, e que o espírito de uma pessoa reencarnada, isolada do corpo, é passível das mesmas transformações que essa mudança de estado se opera pela combinação dos fluidos. Uma pessoa reencarnada, no nosso caso, nós, durante o sono, nosso espírito pode sair e transfigurar. Se nós tivermos um bom pensamento, um bom comportamento, vai ser assistido por espíritos luminosos e nos dar aparência luminosa. Se ao contrário, se nós tivermos só maus pensamentos, se formos só assistidos por maus espíritos, podemos ter um aspecto assombroso. Nós todos já ouvimos as histórias de assombrações por aí. Pode ser que tenha sido um espírito desencarnado que se transfigurou e se apresentou para uma pessoa, ou para aquela pessoa que viu essa transfiguração. Na situação de uma pessoa reencarnada, seu perispírito não se encontra livre, mas preso ao corpo físico. Nestas condições, por fenômeno anímico ou por uma espécie de vapor fluídico, denso e tangível, que se deposita sobre e ao redor do corpo físico, escondendo-o ou tornando-o invisível momentaneamente. O corpo físico fica como que mergulhado numa neblina. Quando nós ouvimos as histórias de assombrações, as assombrações estão sempre envoltas numa neblina, ou não é? O perispírito pode mudar de aspecto, fazer-se brilhante se for a vontade do espírito e se ele tiver poder para isso. Um outro espírito, combinando seus fluidos com os do primeiro, pode imprimir a aparência que lhe é própria, de modo que o corpo real desapareça sob o envoltório fluídico exterior, cuja aparência pode variar à vontade do espírito. Esta parece ser a verdadeira causa da transfiguração. Com o Cristo, o fenômeno se revela sublime. A pureza do perispírito de Jesus permitiu que seu espírito lhe desse excepcional fulgor. De todas as faculdades que Jesus revelou, nenhuma delas pode ser estranha às condições da humanidade, e que não se encontre comumente nos homens, em todos nós, porque todas estão na natureza. Ele disse para nós: vós sois deuses, fazeis tudo o que eu faço e muito mais, por isso que está na nossa natureza. E pela superioridade moral de sua essência e de suas qualidades fluídicas, as faculdades atingiam nele proporções muito acima das que são vulgares, das que estão conosco. Jesus revelava o estado dos puros espíritos. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e um para Elias. E aí está a comprovação da imortalidade do Espírito
sobrevivente à morte do corpo físico. Está muito claro. Trata-se de um sublime acontecimento no Tabor. Não temos qualquer demonstração diabólica aqui, e sim dois espíritos gloriosos em conversação íntima com o Divino Mestre. E não podemos situar o fenômeno em associação de generalidades, porque os amigos do outro mundo que falaram com Jesus foram devidamente identificados. Não se tratava da visita de um anjo, mas de Moisés e do companheiro Elias, dando-se a entender claramente que os mortos voltam de sua nova vida. Nos esclarece Emmanuel. Nós sabemos que na Bíblia Moisés proibiu que se consultassem os espíritos. Mas depois aqui nós vemos que Moisés está de volta. Então o que ele falou antes, aqui ele está falando para nós. Aquilo que eu falei antes não é aquilo que vocês devem seguir, é o que está no momento agora. A materialização de Moisés e Elias tem razão de ser. Os dois espíritos traziam a garantia da amizade e fidelidade ao seu orientador maior, que é Jesus. Sobretudo por se tratar no momento em que se aproximava a crucificação. Nesse encontro sublime, o Mestre imprime continuidade à lei e aos profetas. Não foi o que Jesus disse, que veio para que se cumprisse a lei e os profetas? A lei é Moisés e os profetas é Elias. Vemos assim que Elias permanece ligado a Moisés na antiga aliança, da qual um é o legislador, que é Moisés, e o outro, o grande profeta, que é Elias. A presença de ambos no Tabor é para testemunhar que a missão do Cristo renova e faz coroamento da antiga aliança. Quanto à percepção da presença de Moisés e de Elias por parte dos apóstolos, pode ser catalogada como vidência mediúnica. Os três apóstolos viram Moisés e Elias. Pode ser a vidência mediúnica deles. Ou pode ser uma materialização dos dois espíritos, que independe da faculdade de ver espíritos. A materialização é independente da vidência. O fenômeno foi muito nítido, muito real, a ponto de Pedro pedir ao Senhor para construir o tabernáculo ou uma tenda. E isso fala mais a favor de uma materialização dos dois emissários do povo hebreu. E esse fenômeno mediúnico, exuberante, que trouxe de além da morte Moisés e Elias, deveria ficar ignorado pelas massas que não podiam compreender. Somente as pessoas preparadas emocional e psiquicamente dispunham da percepção necessária para entender que Moisés revogava a proibição de se falar com os mortos, vindo ele próprio demonstrar a possibilidade tornada real. A lição da ressurreição também estava sendo transmitida. Assim, quando Jesus fosse crucificado, esses apóstolos recordariam da cena da transfiguração e não perderiam a fé. E foi tão real a materialização dos dois profetas ao lado de Jesus que Pedro pede permissão para levantar os tabernáculos. E essa ideia foi afastada, não só pela impossibilidade da execução,
como também porque Jesus quer que o seu tabernáculo, a sua tenda, seja o nosso próprio coração, purificado pela fiel observância dos seus ensinamentos. E, estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Escutai-o. Isso aí é mais um efeito físico que acontece. Onde se encontravam reunidos Jesus, 3 apóstolos e 2 espíritos desencarnados. O fenômeno de voz direta, que Kardec denominou de pneumatofonia, vindo do interior de uma nuvem luminosa, também materializada. A voz que ouviram era um hino de glória, que os espíritos superiores entoavam em louvor do Mestre. O Evangelho conta a história de uma nuvem. Os discípulos estavam deslumbrados com a visão de Jesus transfigurado, com Moisés e Elias junto, banhados de intensa luz. Eis que uma grande sombra aparece. Não mais distinguem um maravilhoso quadro. Do manto de névoa espessa, clama a voz poderosa da revelação divina. Este é o meu Filho amado, a ele ouvi. Manifestava-se a palavra do céu na sombra temporária. A existência terrestre, a nossa existência terrestre aqui, nos impõe angústias e aflições. E é conveniente que nós, as criaturas, guardemos serenidade e confiança nos momentos difíceis. As penas e os dissabores da luta terrestre, da nossa luta planetária, contém esclarecimentos profundos, lições ocultas, apelos grandiosos. A voz sábia e amorosa de Deus fala sempre através deles, desses dissabores, dessas penas, destes sofrimentos. É o que nos esclarece Emmanuel. E aí, terminado o episódio e as lições espirituais apreendidas, Jesus e os seus discípulos retornam às atividades do dia a dia. O Mestre faz-lhes significativa advertência: a ninguém conteis a visão até que o Filho do Homem seja ressuscitado dos mortos. Jesus pedia aos seus discípulos que guardassem sigilo por causa da incompreensão dos homens da época. Não é só da época, não. Da época atual também. Nós ainda não compreendemos muito bem Jesus. Como está no texto, que ainda não estavam preparados para compreenderem tudo quanto Jesus fazia e ensinava. E nós hoje já estamos preparados para tudo quanto Jesus faz e ensina. Era preciso que o tempo lhes aumentasse o cabedal de conhecimentos espirituais, a fim de aprenderem o significado das palavras e dos atos de Jesus. Se acaso os discípulos espalhassem certas particularidades que o Mestre lhes mostrava, possivelmente surgiriam dúvidas, confusão e mesmo até o descrédito de sua missão. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina, e no Tabor contemplamos a lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu por sua origem, sendo indispensável que se desmaterialize a todos os instantes.
e que se desenvolva em amor e sabedoria na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germes dormem no coração. O Divino Mestre revestiu-se de todos os esplendores, cercou-se de todos os testemunhos para demonstrar a seus futuros seguidores a tarefa que era confiada. O testemunho da terra. Transmitir aos demais discípulos as cenas que presenciaram. O testemunho do mundo dos espíritos. Moisés e Elias que apareceram a todos. O testemunho do próprio Jesus, que saiu do corpo material e apresentou-se com o corpo imortal, com o corpo espiritual. E, finalmente, o testemunho do Supremo Pai, que, ecoando na nuvem de fluidos amorosos, confirmou a sua estima pelo Filho amado, que deveria ser ouvido e obedecido por aqueles que teriam que apregoar suas palavras redentoras pelo mundo todo. Conclui-se que os esplendores do Cristo não são materiais, mas espirituais. As manifestações do Cristo não são carnais, mas manifestações de espíritos. Caibar Schutel nos recomenda: ouvir a Cristo deve ser nosso principal anseio. Como ouvir a Cristo pelos discípulos? Ouvir a Cristo pelos representantes do mundo espírita? Ouvir a Cristo pela voz que fala nas nuvens, porque todos dão testemunho do Cristo, em terra, nos ares, no mundo espiritual. A lei do Cristo Jesus demonstra a existência da alma pelo desdobramento e transfiguração. Demonstra a imortalidade da alma com a aparição e comunicação de Moisés e de Elias. E a voz nas nuvens sanciona o divino amor abrangendo o infinito, para que a palavra não passe, mas que seja cumprida integralmente. A transfiguração é a pregação do cristianismo em todas as forças da sua vida eterna. E agora nós estamos sempre procurando nós nos transfigurarmos, fazermos com que aquele homem velho, como disse Paulo, seja sepultado e que nasça o homem novo em nós, para que nos transformemos. Jesus, nessa lição, deixa claro para nós a imortalidade da alma, trazendo Moisés e Elias para conversar com ele. E deixa patente também o fenômeno mediúnico que aconteceu no Tabor. Os 3 discípulos, Pedro, João e Tiago, doando ectoplasma para que fosse possível a aparição da nuvem, que fosse possível a aparição da voz de Deus através da nuvem, dizendo para que escutemos a Jesus. E a recomendação de Caibar Schutel, nos mostrando que Cristo fala conosco o tempo todo. Paz e luz a todos, e agora façamos a nossa prece de encerramento. Divino Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade que nos destes em aprender um pouco mais, em estarmos aqui, em buscarmos em Ti toda a força, todo o ensinamento, toda a sabedoria. Que nos seja possível, Senhor, seguir os Teus passos e entender as Tuas lições. Esteja sempre conosco. Que assim seja.